Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a Polícia Civil aqui de Bauru, especificamente sobre o DEINTER 4. Para falar sobre o tema comigo, eu recebo o delegado de polícia, diretor do DEINTER 4, Dr. Marcos Boarrage Mourão. Seja muito bem-vindo. Bom, é uma satisfação o convite que nós recebemos para poder prestar um esclarecimento melhor de como que é a nossa instituição, como que ela pode servir ao cidadão. Então, todo o meio de comunicação que nos é concedido, nós vemos isso com muita importância e valorizamos essa iniciativa. Por isso, estamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Nós aqui agradecemos. E eu abri o programa falando aí deste nome, DEINTER 4. As pessoas, o nosso telespectador, às vezes ouve falar, às vezes lê, ouve, vê DEINTER 4, para ficar claro aí para o nosso telespectador o que é o DEINTER 4, Bauru. A Polícia Civil hoje ela tem uma administração, um organograma bem enxuto. Nós temos a Delegacia Geral de Polícia, depois os departamentos do interior, que é o DEINTER, e as seccionais, e por último as unidades territoriais, que são os distritos policiais e as delegacias. O departamento, ele está então num segundo escalão de hierarquia. Acima do departamento só o delegado geral. E nós temos aí a atribuição de coordenarmos os trabalhos das seccionais, que por sua vez chegam aos distritos. Então, temos 10 departamentos no interior do estado de São Paulo, dentre eles Bauru, e mais 12 na capital. Os mais conhecidos, Homicídio, DENARC, DEIC, e essa estrutura é que compõe, então, fisicamente a nossa Polícia Civil. Como a nossa função aqui, primordial do nosso programa, é esclarecer a comunidade, levar informações a toda a comunidade aqui de Bauru, seria interessante aí passarmos para o nosso telespectador onde está o DEINTER 4, como é que constitui o DEINTER 4, sua estrutura aí, material, pessoal, como que funciona tudo isso daí? O departamento ele está instalado na Rua São Lourenço, 670, no bairro Bela Vista. O telefone mais acessado é o 3222-6996. Nós temos uma boa estrutura que envolve os servidores, escrivães de polícia, investigadores, os agentes de telecomunicações, agentes policiais, oficiais administrativos. Temos uma frota de viaturas, porque quem faz o malote de tudo que interessa de Bauru para São Paulo é o departamento, que recebe todo o expediente das 7 seccionais. Quais são as seccionais? Bauru, Marília, Jaú, Ourinhos, Assis, Lins e Tupã. Nós temos sob nossa circunscrição 89 cidades, 144 unidades policiais, na parte central do estado até a fronteira do Paraná. Então, é um departamento estratégico, onde trabalham mais de 1.000 policiais, atendendo uma população de mais de 2 milhões de habitantes. Uma situação aí também que nós temos que deixar claro para a população, e como eu digo, a população de bem deve sempre conviver de forma, não digo nem pacífica, mas de mãos dadas com a Polícia Civil, né? O que nós precisamos hoje é que a Polícia Civil e o cidadão trabalhem de mãos dadas. Dessa forma, sem dúvida alguma, o cidadão vai estar ajudando a polícia e a polícia vai poder contribuir ainda mais com o cidadão de forma geral, etc. Mas hoje o que eu gostaria de esclarecer para o nosso telespectador diz respeito aos serviços prestados pela Polícia Civil. Como é que o DEINTER 4, de forma geral, aí, de forma genérica, quais são os serviços que nós podemos passar aí que são prestados para a população? Vamos assim separar. A Polícia Civil ela tem como principais atribuições a investigação e a administração da Polícia Judiciária. Polícia Judiciária, quais são as ferramentas da Polícia Judiciária? O inquérito policial, o termo circunstanciado e o registro digital de ocorrências, o antigo boletim de ocorrência.
Então, quando acontece um crime, a obrigação de esclarecer esse crime é da Polícia Civil, através de uma investigação para apontar quais são as circunstâncias desse crime e a autoria. Então, o principal objetivo, por que a polícia existe, a Polícia Civil existe, a sua essência é a investigação. Diferente, para a gente comparar, da Polícia Militar. A Polícia Militar é aquele policiamento ostensivo, aquele policiamento que tem que aparecer, o preventivo. A missão da Polícia Militar é manter a ordem pública e evitar que o crime ocorra. Então, é uma polícia que, entre aspas, é uma polícia que tem que aparecer, que tem que ser vista. Ao passo que a Polícia Civil tem que ser discreta, porque ela investiga. Então, ela não é aquela polícia que tem que estar presente nos bairros, que tem que ser vista. É uma polícia que tem que ser eficiente no sentido de esclarecer a autoria de crime. Bom, além dessas funções aí que são chamadas de funções policiais atinentes à Polícia Civil, nós sabemos aí que a Polícia Civil também desenvolve alguns trabalhos, ou melhor dizendo, algumas atribuições extras a esta função de polícia, de função policial. Quais são essas funções extras que a Polícia Civil aí pode prestar ao cidadão, inclusive? Bom, além dessa situação que é fundamental, nós temos aí toda a identificação civil que fica sob nossa responsabilidade. A cédula de identidade, tudo. Nós temos o nosso Instituto de Identificação, depende da nossa Polícia Civil. E nós temos todos registrados os antecedentes dos cidadãos, antecedentes criminais. Então, nos poupa-tempos, né, que veio para agilizar o atendimento ao cidadão, lá existem policiais civis, auxiliar de papiloscopista, que atendem quando uma pessoa precisa se identificar civilmente. Nós tínhamos o DETRAN e a CIRETRAN. Felizmente, esses órgãos saíram da Polícia Civil, porque nós não tínhamos nem uma infraestrutura adequada para atender, e hoje está em outra secretaria. Então, fundamentalmente, ao lado dessa atribuição de investigação, a maior atividade nossa é a identificação civil. Uma outra questão que nós vemos muito, o cidadão às vezes lê no jornal, mas são muitas nomenclaturas que nós temos que na verdade são órgãos aí que estão à disposição do cidadão, essa é a realidade. Mas às vezes a pessoa, por falta de informação, acaba não sabendo para que serve. Por exemplo, dentro da estrutura da Polícia Civil nós temos o chamado NECRIM. Os NECRIMs, aqui em Bauru nós temos isso, instituído aí, instalado os NECRIMs. Eu gostaria que o senhor falasse para o nosso telespectador a questão dos NECRIMs. Muito bom. O NECRIM, o Núcleo Especial Criminal, ele foi instalado na nossa região em 2010. A primeira cidade que recebeu o NECRIM foi Lins, e foi uma experiência muito positiva. O que é um NECRIM? A pessoa, quando sofre um acidente de trânsito com vítima leve, e o motorista não estando embriagado, apenas houve uma lesão corporal leve, então esse tipo de ocorrência é encaminhado para o núcleo. O delegado tem uma pauta e ele, então, intima tanto o causador do acidente como a vítima para uma composição, uma tentativa de composição. Se essa composição ocorre, então, existe uma formalização que é encaminhado para o juiz para homologação. A partir desse momento, o cidadão que se sentiu prejudicado, ele já não tem mais qualquer procedimento na justiça. A polícia resolve a sua situação de uma maneira muito rápida, e ele até se surpreende, porque ali sai o acordo, um dano num veículo, vou receber em 6 vezes, e ele assina o acordo, o juiz homologou, ele perde o direito aí de representar, para que o causador seja acusado numa ação penal, e aquela lide ela é resolvida, antecipa-se a resolução. Isso alivia o Poder Judiciário. Então, o juiz de direito, até o presidente do Tribunal de Justiça, declarou que a justiça criminal apoia
integralmente essa iniciativa da Polícia Civil, porque ela mostra eficiência em certos crimes que são de pequeno potencial ofensivo e que pode ser resolvido na área criminal. Lógico que com a homologação do juiz. E o Ministério Público também não vê um maior problema nesse acordo, porque ele é claro, ele é transparente e a pessoa, a vítima, ela só faz o acordo se ela quiser, ela não é pressionada para fazer o acordo. Isso descarrega o poder judiciário na área criminal, que fica com mais tempo, né, para julgar aqueles crimes graves, como homicídio, latrocínio e outros. Pela sua fala aí, Dr. Marcos, nós podemos dizer que o NECRIM, os NECRIMs, eles beneficiam aí muito a nossa população, principalmente pela agilidade na solução do conflito, podemos dizer isso, né? Todos se surpreendem quando eu falo o acidente de trânsito com vítima, porque é o mais corriqueiro, infelizmente. Nós temos muitos. E ali naquele ambiente, que é uma sala de audiência dentro da delegacia, se resolve rapidamente e a vítima se surpreende. Ele fala, mas já está resolvido o problema? Pode, está tudo certo. E o autor do acidente, ele também fica aliviado, porque ele não vai ter que ir para o fórum, perder tempo com audiências, ele vai ser, logicamente, se tiver culpa, condenado a alguma situação, até alguma pena, né? E ali não, ali se resolve de uma maneira muito rápida, eficiente, e todos saem contentes. Então é uma excelente iniciativa. Na realidade, ali o que acontece no NECRIM, no âmbito do NECRIM, são conciliações, né? As partes na presença de um delegado de polícia e realizam aí conciliações visando aí chegarem a um consenso. Seria isso, né, Dr. Marcos? Exatamente. Tem que ter um delegado de polícia, por quê? Porque ele é formado em direito. Então ele tem as noções básicas para promover um acordo, porque ele não pode prejudicar e também não pode forçar nada. Geralmente, o delegado de polícia, pela sua experiência, ele percebe quando há campo para o acordo. Quando não há, é feito o termo circunstanciado e encaminhado para o fórum. E se depende de representação, a vítima pode representar e lá vai ter a ação penal normal. Mas realmente o NECRIM tem, até antecipando, alcançado um índice de 90% de conciliação. Está aí um órgão aí da Polícia Civil, NECRIM, à disposição da população bauruense. Acaba de ser dito aqui pelo Dr. Marcos, um índice de conciliação entre as partes envolvidas em crimes de menor potencial ofensivo chega a 90% de acordos ali, ou seja, são lides, são conflitos, são brigas que na verdade se resolvem hoje no âmbito da Polícia Civil, retirando essa problemática toda aí da sociedade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco, não saia daí. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for, I wanna. I wanna things to do. I wanna things to do. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje estamos falando sobre o DEINTER 4 e está debatendo o tema comigo o delegado de polícia, diretor do DEINTER 4, Dr. Marcos Boarrage Mourão. Vamos continuar neste bloco falando ainda sobre o DEINTER 4 e a sua atuação. Ou seja, o DEINTER 4 possui somente essa atuação administrativa ou também existem outras frentes de atuação? Olha, tem mais frentes. Por exemplo, nós temos hoje a UEP, que é uma unidade de ensino onde se formam policiais civis. Nós estamos hoje com uma turma de escrivães de polícia
no curso de formação. E o DEINTER tem essa autonomia com um quadro qualificado de professores que vem aí auxiliar a Academia de Polícia de São Paulo, porque temos classes, temos toda a infraestrutura para esse tipo de formação. E existe um delegado de polícia responsável pela coordenação, que é ligada à Academia de Polícia. Então, toda a formação e aperfeiçoamento de um policial civil pode ser realizado nas dependências do departamento e coordenados pelo delegado de polícia responsável. Temos também uma unidade de inteligência da Polícia Civil, onde, composto de delegada e vários investigadores, trabalham com todas as informações colhidas na região e também que vêm de fora, e em contato com o Centro de Inteligência Policial das seccionais. A polícia que quer ter um pouco de eficiência precisa estar informada. Então nós temos essa unidade com bastante incremento e com uma estratégia prioritária, para que a gente não seja surpreendido, né? E acompanhe, através também de interceptações telefônicas autorizadas pelo Poder Judiciário, o que está acontecendo na região em termos de criminalidade. Essas são também funções, atividades que acontecem no departamento, onde o perfil principal é administrativo, né? Cuidando da vida funcional dos servidores, das finanças. Nós temos a UGE, que é a unidade gestora, que mexe com o dinheiro público para alimentar contratos de limpeza, portaria, os gastos com eletricidade, etc. Então, é uma unidade complexa que apresenta aí bastante atividade, almoxarifado, etc. Foi falado aqui sobre a unidade de ensino e pesquisa dentro da estrutura aí do DEINTER 4. Qual é a função específica dessa unidade? Do ensino e pesquisa? Isso. É mais realmente atender a qualificação dos policiais e formar os policiais. É para isso que existe. Na verdade, é uma função mais que vai ajudar aí a qualificação dos policiais. Todos têm que se reciclar, né? E nós temos vários, até no EAD, que é o estudo à distância, e nós temos links, né, que possibilitam o professor lá em São Paulo, que tem dificuldade de se locar, de ministrar aulas no departamento, e isso agiliza e dá condição para o aluno se reciclar. Nós ouvimos muito falar aí de operações policiais. No jornal sempre sai a operação tal, no rádio a operação policial tal, no jornal. Na realidade, na mídia em geral, a população sempre ouve falar das ações ou das operações policiais aí. Dentro da estrutura, dentro do DEINTER 4, quais são aí as operações que o DEINTER vem promovendo para que a população tenha uma sensação de maior segurança aí? A política adotada por mim como diretor é fazer com que os seccionais levem para o departamento os problemas que ele enfrenta de segurança pública e que precisam de ajuda. Quando, por exemplo, em Assis, onde mais acontece, se dispara uma operação, ele precisa de reforço de policial. O departamento, foi bem lembrado agora, que é mais uma atividade do departamento, coordena esse reforço. E nós já tivemos operações com mais de 200 policiais civis, que vão com viaturas, armamento, todos uniformizados, delegados, escrivães, investigadores e agentes, se reúnem em determinada cidade e lá vão cumprir de 30 a 40 mandados de busca e apreensão domiciliar, sempre acompanhado com alguém da região. E também mandados de prisão. Então, quando há um trabalho complexo, o departamento coordena e apoia. E os frutos desse trabalho a gente viu já várias vezes na imprensa, que é um montante aí de 40 presos, vários flagrantes, grande quantidade de entorpecente apreendido, armas, etc. Então, o departamento também tem essa parte operacional ligada à unidade de inteligência e, vindo uma solicitação de qualquer das 7 seccionais, o departamento apoia, coordena e também manda policiais para
trabalhar naquela operação. Nós vemos hoje aí na sociedade a ocorrência de muitos crimes relacionados a furto, roubo, operações policiais nesse sentido. Essas operações do DEINTER 4, elas visam mais furto, roubo ou também envolvem aí questão de tráfico de entorpecente, drogas? A maioria das operações está vinculada ao combate ao tráfico de entorpecente, porque é um motor do crime, né? O tráfico. Mas hoje nós nos deparamos com um crime que incomoda e traumatiza a população, que é o roubo, onde a vítima sofre uma violência para que depois o ladrão subtraia alguma coisa dela. Então nós estamos mudando e pedindo para os seccionais prestarem mais atenção nesse aumento do crime de roubo. Em Bauru nós tivemos um aumento considerável, mas também estamos identificando vários autores e prendendo, porque o crime de roubo dá prisão temporária e é uma pena severa. Mas a maioria das operações coordenadas pelo departamento se relacionavam mais ao tráfico de entorpecentes. Hoje, em relação a todo o estado, como está aí a questão das estatísticas do DEINTER 4? Bauru em face do estado, a nossa região aí de Bauru, nós podemos dizer que o senhor qualifica a nossa região como sendo segura, insegura, isso em face ao que ocorre hoje no estado de São Paulo, né? Porque o cidadão hoje ele clama muito por segurança, a polícia trabalha bastante, mas aí nós não temos, a população não tem índices para saber se o que aumentou, o que não aumentou. Como andam esses índices aí em relação ao DEINTER 4? Se nós compararmos um panorama no estado de São Paulo, o DEINTER 4, que é a Bauru e região, ainda é um dos departamentos mais tranquilos. Embora aumentou, principalmente o crime de roubo. Nós estamos atentos a essa situação e tentando reverter esse quadro. Onde que tem um crime mais organizado? Onde tem mais dinheiro? Nós sabemos que a nossa região não é a região mais rica, não é economicamente mais forte. Então nós temos hoje uma maior criminalidade na capital, na Grande São Paulo, em Campinas, Santos, São José dos Campos, Sorocaba e Ribeirão Preto. Nossa região, também por esse fator de não ser economicamente forte, não atrai muito aquele criminoso que está um pouco mais sofisticado para cometer o crime. Isso não quer dizer que a gente deva se acomodar em berço esplêndido. Nós temos que, com a nossa unidade de inteligência, nos anteciparmos. O que nós percebemos é o seguinte: hoje, em qualquer cidadezinha, com pouca população, onde tem 2 ou 3 comércios, nós registramos roubo. Roubo a bar, roubo a farmácia, fato que há 5 anos não existia. Então tem cidades pequenas da região que nunca tinha sido registrado um roubo e hoje já se registra. Também na zona rural temos roubos de tratores, furto de gado. Então hoje, infelizmente, o crime ele está alastrado por toda a região. Mas, volto a dizer, Bauru e região, embora nós estamos alertas, é uma das regiões mais tranquilas do estado de São Paulo. Na qualidade aí de diretor do DEINTER 4, o que o senhor pode passar para a população, para as pessoas, vamos dizer assim, dicas, uma dica de como se comportar frente a um furto, a um roubo, né? Isso aí qualquer pessoa está sujeita a sofrer um furto, um roubo. O que dizer para essas pessoas quando elas estão vivendo ali aquele momento terrível, em frente aí, tendo que enfrentar um furto ou um roubo? O que o senhor poderia passar para essas pessoas? O criminoso ele é oportunista. Então hoje as pessoas não podem andar distraídas e ostentando. Hoje o volume maior de objeto roubado chama-se celular. Nós da polícia e da Secretaria de Segurança adotamos um dispositivo que dificulta o uso desse celular, que é a declaração do e-mail, vamos dizer, entre as o RG
do celular na ocorrência. Então aquele aparelho não vai servir para nada. Mas o trauma do roubo é muito ruim. Então qual que é a orientação? A pessoa não pode ficar à noite andando distraída, olhando para o seu celular, que ela pode ser abordada por um oportunista, um ladrão, que é um covarde. Geralmente ele ataca a mulher no ponto de ônibus, aquela senhora que trabalhou o dia inteiro e às vezes está ali se distraindo com um celular e é atacada. No carro, sempre atento, de preferência, nunca deixar objetos dentro do carro a hora que estacionar, porque o vidro pode ser quebrado e esse objeto furtado. Sempre carro trancado. A hora que chegar em casa, observar a região. Hoje nós não temos a pessoa suspeita, mas temos a pessoa em atitude suspeita. Então, não tem mais aquele estereótipo do criminoso. Hoje, qualquer um, bem vestido, pode estar mal intencionado. E a hora que você aciona o portão eletrônico, ele entra junto na sua casa. Então, observação, atenção, discrição e qualquer situação que a pessoa perceba, não hesite. Ligue 190 ou 197 para a Polícia Civil. Deixe de entrar na sua casa, dê mais voltas, mas sempre haja e se conduza com atenção. Ninguém pode mais ficar muito desligado porque fica vulnerável. Hoje aqui, aproveitando a presença do Dr. Marcos, gostaria de fazer uma pergunta específica e aí tenho certeza que é a vontade que todo nosso telespectador gostaria de fazer essa pergunta. A pergunta é a seguinte: o que a população de Bauru pode esperar aí da Polícia Civil do DEINTER 4? Comprometimento. O que a gente sempre fala é que nós temos que ser sérios, né? Bom atendimento. Lógico que muitas vezes qualquer instituição, qualquer organização tem falhas, mas o que a gente prega e orienta e determina é que o policial se importe com a população, que o policial seja comprometido e trabalhe com a maior seriedade que o cargo exige. E nós precisamos da população, numa mão inversa, de informação. E nós temos meios, o 181, que eu disse que denúncia, o 197, onde não se obriga aquela pessoa que está passando a informação a se identificar. Mas ninguém pode ficar alheio ao que está acontecendo. Se vê algo errado, ligue para a polícia e cobre a polícia. Nós precisamos de informação, que a população acredite na sua polícia e trabalhe e haja aí como considerando a polícia parceira. Se a polícia tiver informação, ela vai ser mais eficiente. Nós vamos chegando aí ao final de mais um programa. Eu gostaria de agradecer imensamente aí ao Dr. Marcos Borrage Mourão, que responde aí ao diretor pelo DEINTER 4, por ter se disponibilizado para vir aqui e levando essas informações todas para a nossa população sobre a Polícia Civil. Questão de segurança hoje, como a própria Constituição diz, é dever do Estado e, como muito bem falado por ele, trabalhando a Polícia Civil com as pessoas, com o cidadão de bem, sem dúvida alguma, esse trabalho nós iremos conseguir colher muitos frutos. Dr. Marcos, eu agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço. É sempre bom ter essa oportunidade de prestar contas, de falar, de esclarecer, de explicar o que é a Polícia Civil, essa instituição antiga e que deve ser, sim, respeitada, porque ela presta bons serviços e nós vamos lutar muito para que ela continue cada vez mais prestando bons serviços. Nós é que agradecemos. Continuem mandando e-mails, porque o nosso programa é feito para você, nosso telespectador, pensado em você, para que possamos aí cada vez mais exercer o direito à cidadania. Muito obrigado e até o próximo.